Olá, pessoal, tudo bem? Sou Thiago Vidal, estou aqui junto com o Matheus. Aqui é um prazer participar aí do PF Amazônia, poder falar um pouco da nossa trajetória, da nossa vida, poder dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente vive, do nosso dia a dia. E também muito feliz de poder contribuir aí para que mais pessoas tenham acesso à informação do que é ser negro, do que é viver num país onde o negro ele está sempre atrás, né? Meu pai me dizia que a gente que nasce preto já nasce atrás, então a gente tem que correr na frente de todo mundo. Então é um prazer enorme estar falando e, sobretudo, sobre essa ODS 10 que fala sobre a redução das desigualdades. E aí é bem legal poder dividir isso aí com o Matheus, né? Primeiramente, muito boa tarde. Eu sou o Matheus e a gente está aí para conseguir estar conversando, né? Porque o mais importante é isso. A gente está debatendo sobre esse assunto, sobre assuntos, na verdade, no geral, que, como meu amigo disse, nós negros temos que tomar o dobro de cuidado. Então, já que a gente tem que correr 2 vezes mais, tem que ser 2 vezes melhor, a gente tem que estar falando sobre como a gente vai conseguir fazer isso. Muito legal. E eu conheci o Matheus através de uma situação ruim, né? De um episódio ruim que ele passou, que teve bastante, apareceu muito nas mídias. É uma situação que ninguém quer passar. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu iria conversar com o Matheus, porque eu sou professor da Rede Municipal de Ensino no Rio de Janeiro e trabalho com crianças da comunidade da Cidade de Deus. E lá na escola, a gente tem uma disciplina eletiva que chama Educação Antirracista. Então, a gente fala sobre diversos temas, principalmente sobre uma história do negro diferente daquela que eu ouvi. Eu passei a minha vida escolar, né, sabendo só que o negro foi escravizado, o negro virou escravo, e só isso, era a história que a gente sabia dos pretos. E nessa disciplina, a gente tenta contar histórias boas de negros que obtiveram sucesso, não só nos tempos antigos, mas que atualmente também. Tentar falar sobre pessoas que muita gente não sabe que é negro e debater sobre situações do nosso cotidiano. E uma dessas situações que a gente debateu foi em relação ao episódio, que depois o Matheus vai poder contar com mais propriedade do que eu. E o que a gente falou, né, e ele se tornou conhecido por essa situação, e um dos principais temas lá do nosso debate com os alunos foi como eles reagiriam àquela situação, se aquilo fosse com eles. Né, como eles reagiriam àquela situação, se eles já haviam passado por uma situação semelhante àquela. E foi uma troca bacana, porque assim, a gente sabe que quem viu a reação do Matheus foi até uma reação bem ponderada, né? Ele não devolveu na mesma moeda a agressão, sim, que ele sofreu, foi uma agressão que ele sofreu, e ele não devolveu na mesma moeda. E foi isso que quando eu falei sobre o Matheus, a gente falou exatamente sobre isso. E aí eu queria ver que o Matheus contasse para a gente como que foi o episódio, né? E o que levou ele a reagir daquela forma, porque ele poderia não ter falado nada, como poderia ter tido uma reação um pouco mais agressiva, né? Porque o sangue sobe, só quem sente, né, consegue saber como é passar por uma situação dessa. Então conta pra gente aí, Matheus, como é que foi a situação e como é que se deu aí? Situação bem ruim, como deu para ver uma boa parte que eu consegui gravar, mas a sensação que a gente tem é horrível. Na hora eu fiquei meio em choque, na verdade, não estava meio que acreditando na situação, mas tentei provar primeiramente que eu estava só ali esperando uma pessoa que não tinha feito nada, tentando provar a minha inocência, e depois que a minha ficha foi cair, então nem tive tempo de pensar em fazer alguma coisa mais agressiva ou parecido. É interessante, porque quando eu mostrei o seu caso, né, passei alguns vídeos lá para os alunos, tiveram alguns alunos que falaram assim, porque se fosse comigo, eu ia fazer isso, se fosse com aquilo. E aí,
eu falei para eles que na hora, quando acontece, primeiro a gente não acredita naquilo que está acontecendo. Fala assim, cara, não é possível que eu estou passando por isso, estou sendo obrigado a passar por isso. E aí, depois que passa, é que a ficha cai e a gente para pensar assim, poxa, eu poderia ter feito isso, ter reagido de uma outra forma, poderia ter feito uma determinada situação, que inclusive eu contei para eles uma situação que eu passei. Tiveram várias situações, a gente vai ao longo dos anos passando por diversas situações. Teve uma situação, a minha filha nasceu numa maternidade, a minha segunda filha nasceu numa maternidade particular em Botafogo, e ela nasceu num dia, no outro dia eu acordei, ela nasceu de madrugada, eu acordei e fui registrá-la num cartório que tinha próximo, lá da maternidade, ali em Botafogo também. Fui, estou sentado dentro do cartório, e aí o rapaz que estava lá, não sei exatamente qual é o cargo, eu peguei a senha, sentei, ele do nada, tinha umas 3, 4 pessoas na minha frente, ele levantou e chegou e falou assim para mim, amigão, crianças nascidas no Miguel Couto não são para registrar aqui não é para ser registrada aqui não. Aí, pô, eu estava em Botafogo, o Miguel Couto, para quem não conhece, o Miguel Couto é num bairro, no Leblon, também é na zona sul do Rio de Janeiro, mas é no Leblon. A maternidade que eu estava registrando a minha filha é em Botafogo. E não tinha escrito nada na minha testa, assim, pai de filha nascida no Miguel Couto. E aí, o rapaz foi, e por eu ser negro e estar ali na zona sul, ele já achou que a minha filha tivesse nascido no Miguel Couto. E aí aconteceu a mesma situação. Assim, eu poderia ter reagido de uma forma, até para colocá-lo no lugar dele, para informá-lo de que aquilo que ele estava fazendo era errado, mas eu não tive uma reação. Eu também eu só falei assim, minha filha não nasceu no Miguel Couto. Então, depois, aí eu gravei um vídeo, postei em redes sociais e tudo mais, mas para quem sofre assim na hora, a gente não consegue reagir, e quem está cometendo aquele ato, na verdade, muitas das vezes as pessoas fazem isso sem o objetivo de te agredir. Ele não está, na cabeça daquela pessoa, ele não está cometendo uma agressão, né? Isso por conta do racismo estrutural. É uma coisa que, entre aspas, seria normal isso. Então, as pessoas fazem e as pessoas não percebem que estão cometendo um tipo de agressão. E aí, levando para a questão da ODS 10, da redução das desigualdades, eu acho que se a gente, daqui a 20, daqui a 30 anos, porque, por exemplo, depois o Matheus vai contar um pouco da trajetória dele profissional, ele trabalha hoje numa escola de surf na Zona Sul, e à medida que a gente tenha mais negros, mais Tiagos ali, registrando seus filhos num cartório ali na Zona Sul, à medida que a gente tenha mais Mateus trabalhando na Zona Sul, numa escola de surf, eu já trabalhei em grandes academias, à medida que a gente chegue num cartório desse e você tenha 2 ou 3 negros ali te atendendo, quando você for julgado, que você chegar num tribunal e o juiz que está te julgando, ele é negro, e você foi ao hospital, o médico que está te atendendo, ele é negro, só com essa redução das desigualdades e à medida que a gente for tendo mais pessoas negras, eu acho que a gente vai conseguir não acabar, porque é utópico achar que o racismo vai acabar, porque ele nunca vai acabar, né? Mas a gente conseguir reduzir e igualar. Se a gente vive num local, né, num país onde a grande maioria das pessoas são negras, são pardas, seria meio que óbvio a gente ter nos locais pessoas negras e pessoas brancas de forma dividida. E aí até o Matheus, que ele trabalha e pratica um esporte que é praticado ali na Zona Sul, um esporte caro. Ele vai contar como ele chegou no surf ali, como ele foi parar, entre aspas, porque você vê um negão ali dando aula de surf ali na Zona Sul, ele caiu de paraquedas, meu irmão. A gente pensa assim, né? O cara meio que caiu de paraquedas. Então ele vai contar como ele chegou até ali, e ele tem uma história bacana também que hoje ele pode proporcionar, né, a outras crianças e os camaradas dele lá da comunidade também a poder conhecer um esporte que é um esporte de elite, né? Um esporte elitizado. É um esporte que muita gente não tem acesso. Então conta aí pra gente, Matheus. Antes de contar, eu queria
continuar um pouco no assunto que você estava falando sobre da reação, o que a gente fala, o que a gente pensa depois que acontece. E realmente depois que passou, eu pensei em várias reações do que eu podia ter feito e pensei também no que podia ter acontecido caso eu tivesse agido de tais formas. E no caso que você disse do seu aluno, que ele falou, não, se fosse comigo seria diferente tal, e daí foi o que me fez pensar também. Imagina se no meio dessa acusação eu encontro ou alguma autoridade, qualquer segurança ou qualquer outra pessoa. Ele está dizendo que eu roubei a bicicleta dele. Imagina se no meio disso a gente acaba um agredindo o outro. Eu acho que a situação poderia até ficar pior para o meu lado. Então eu achei que a atitude que eu tive foi a melhor e é o que se deve ser feito, né? Como você tinha dito no seu caso, o cara fez uma confusão que talvez nem foi a intenção dele de te ferir, uma parada que já é estrutural, mas mesmo que não seja a intenção da pessoa, quando além da confusão são cometidos crimes, a gente tem que sim denunciar, fazer a nossa parte para que isso mude, né? Então, sobre isso, para finalizar só essa parada que você tinha dito da reação, porque muita gente às vezes pensa, não, eu faria diferente de tal forma, mas talvez se eu tivesse agido diferente, o final também poderia estar sendo diferente para mim. Exatamente. Eu, inclusive, comentei com os alunos que você imagina, por exemplo, eles também agiram de uma forma de chegar e te abordar. Mas você já imagina se está passando uma viatura da polícia e eles chegam assim e falam assim: policial, polícia, roubou minha bicicleta ali, aquele ali roubou minha bicicleta. Então a polícia já chegaria abordando. E da mesma forma que você filmou. E imagina se nessa hora que a polícia passa, tô eu tentando bater nele. Exatamente. E aí, imagina, hoje a gente sabe o poder que a rede social tem de você postar um negócio. E aí, imagina um vídeo da polícia chegando, te abordando, te botando no chão, porque a gente sabe que a abordagem, de certa forma, principalmente sobre uma denúncia, a gente sabe que não pode ser uma abordagem carinhosa, a abordagem realmente para a gente é uma abordagem que acaba sendo mais truculenta. Então, você imagina você num vídeo, né? Você sendo abordado no chão, algemando, como. Então aquilo ali já tomaria uma proporção, todo mundo viria, rapaz, é acusado. E aí, até você explicar que não era, que a bicicleta era sua, isso já teria viralizado e tudo mais. Exatamente. Então, realmente a gente deve tentar o máximo possível de ter calma e saber como reagir nessas situações. Isso é muito E importante. aí, Você falando agir do da surf, forma certa. é isso, é isso. É E importante. Então, falando conta do pra gente surf, aí. cara. Conta pra gente Então, como é que foi parar lá, pô. eu há muito tempo não, um pouco antes de eu começar, mais ou menos um ano, eu já vi o surf na televisão, vi os campeonatos, gostava e tal. Tinha procurado umas escolinhas de surf aqui no Rio de Janeiro, porém a maioria era todas longe da minha casa, né? E por ser, como você disse, um esporte elitizado, eram caras. Eu não tinha meu primeiro emprego ainda, estava na escola, na época de ensino médio. Então, o surf para mim era mais uma parada de um desejo, mas não levava tanto a sério. Até que um dia eu fui curtir uma praia no Arpoador e vi uma escolinha de surf lá. E aí, como eu já tinha esse interesse, eu fui pedir as informações pro cara da escolinha para saber quanto era e tal, se era viável, quantos dias dava para fazer. E aí ele falou que podia fazer uma bolsa para mim, um desconto. E aí foi assim que eu comecei a fazer aula lá. Mas ainda assim, como eu não trabalhava, eu tinha uma frequência muito pouca. Mas como ele me dava essa ajuda, teve uma vez que ele estava precisando de alguém para ajudar ele a levar as pranchas, guarda-sol, as paradas que ficam lá da escolinha mesmo. E como ele me dava essa moral, né, no desconto, eu ajudava ele quando eu ia lá fazer aula. Até que ele me chamou para trabalhar lá, para oficializar essa ajuda que eu dava para ele. Aí eu comecei trabalhando lá, levando as barracas e tal. E no meio tempo em que eu ajudava ele, foi aí que eu aprendi a surfar. E aí depois eu comecei também a ajudar ele a instruindo com as crianças nas aulas. E a partir daí foi sucesso. Pô, maneiro, maneiro. Eu pratico também um esporte que é elitizado, eu pratico triatlo, sou triatleta e também sou treinador de triatlo, né? Então, quando eu chego assim, é engraçado que nas competições
A minha mãe sempre, desde eu joguei basquete também, quando era moleque, e minha mãe, ela sempre me assistiu. Ela sempre foi a todas as competições. Desde que eu nadava pequenininho, depois joguei basquete, minha mãe sempre me assistia. E para você ver como é que o triatlo ele é um esporte elitizado, e quase nunca tem, assim, tem eu, mais 2, 3 negões que são sempre o mesmo. A gente sabe que são sempre o mesmo negão que estão ali correndo. E aí a minha mãe, ela é ruim para tirar foto, para filmar, né? E aí o que ela faz? Ela tá lá. Quando ela vê o negão, ela fala, pô, meu irmão, 99% de chance de ser o Thiago. Ela já vai lá e já começa a filmar. E pode acontecer de ser o outro. Tem 2, 3 que estão... Então é um esporte que é elitizado. E uma vez, numa situação para eu retirada de kit, né? Um dia antes da competição, teve uma competição aqui no Rio que ela tinha Jogos Cariocas de Verão, né? Que tinha basquete, tinha diversas modalidades. Dentre essas modalidades, tinha natação no mar. E eu ia participar da natação no mar. Eu nado no mar, inclusive hoje nadei 6 quilômetros. E aí fui retirar o meu kit da natação no mar. Estou na fila, estava escrito natação e tal. Estou na fila para fazer a retirada do kit. E aí a pessoa lá de trás, mesma situação do cartório. O cara lá de trás grita e fala assim para mim, ô, amigão, o basquete é ali do lado. Ou seja, ele viu o negão, falou, pô, esse negão não vai nadar no mar. Ele vai jogar basquete, negão grandão e tudo mais, vai jogar basquete. Só que assim, às vezes a pessoa entende aquilo como um elogio, né? Pô, achou que eu era jogador de basquete só porque eu sou grandão, não sei o que e tal. Mas na verdade a gente não sabe, a gente sabe que não é. Ele vê o negão ali, ele vai falar, esse cara não nada. Vê o negão dentro d'água, vai achar, pô, que tu vai se afogar, que tu tá ali pegando jacaré, que tu tá ali, né, num surfzinho de peito no máximo e tal. Veio no bonde do 474, não sei o quê, vai achar isso aí quando, pô, o cara é instrutor de surf, ele, enfim, são a nossa sociedade ela faz isso. Então, assim, eu conheço, por exemplo, um projeto social aqui na minha área, em Jacarepaguá, da MR, que eles inclusive, tem 2 ou 3 alunos lá da minha escola que eles ensinam o triatlon para essas crianças carentes que não têm condições e não têm acesso. Tem bicicleta de 100 mil reais, uma inscrição numa competição de triatlon, o mais barato que tiver é 400, 500 reais. Então, poucas pessoas têm acesso a isso, na verdade. Então, assim como tem esse projeto aqui em Jacarepaguá, né, que tem um projeto que proporciona o triatlo, você, lá onde você trabalha tem, ou você conhece, porque assim, tem as comunidades da Zona Sul, né, que tem o acesso mais fácil à praia, mais próximo da praia. Por exemplo, quem mora lá na Maré, é mais difícil ter um projeto voltado para o surf. Mas você conhece alguma escolinha ou algum projeto que trabalhe nesse sentido da gente ter mais pessoas que não têm condições de acessar o esporte? Sim, como você disse, eu conheço o projeto lá do Arpoador, que é o Favela Surf Clube, para as crianças ali do Cantagalo, mas voltando a falar, como você disse, para as crianças lá da Maré, por exemplo, como eu não conheço nenhum projeto que forneça, que ofereça essa opção para as crianças mais de longe. E é uma parada que eu tenho um sonho de conseguir um dia fazer. Eu, hoje em dia, como trabalho numa escolinha que dá aulas particulares, eu consigo fazer isso com meus amigos, com a galera que é mais próxima, mas lá no Arpoador eu conheço um também aqui na Rocinha, que dá aula ali na galera de São Conrado, então, mas ainda assim é para as comunidades mais próximas da praia. E você acha assim, você percebe dessas crianças, desses jovens que participam desses projetos sociais, em algum momento, por exemplo, tem um momento que eles estão fazendo a aula ali no projeto social, obviamente, uns vão se destacar, né? Tem jeito para coisa, isso é em todo do esporte. E fora daquele momento ali do projeto social, você percebe que essas crianças, esses jovens, porque tem muita coisa no surf, a galera que pega onda tem um lance de local, né? Tem um local que é do fulano, local que a galera chama de Raul, sai daqui que isso aqui é meu local. Essa galera que participa desse projeto social, eles têm um ponto específico ou você acha que se eles chegarem num outro lugar, porque o cara é de outro lugar, sendo preto ou branco, ele acaba sofrendo uma restrição, uma determinada restrição, mas você acha que tem algum tipo de restrição extra por olhar, de repente o cara tá ou sem John, ou tá com John, você vê que tá com a roupa rasgada, com a prancha
velha e ele sofreu algum tipo de preconceito? Você já presenciou isso? Você sabe se isso acontece? Eu sei que isso acontece muito, mas lá no Arpoador, na praia que eu surfo, os locais que são a galera do projeto, né, que eu tinha te dito, então as crianças do projeto são bem recebidas lá, a galera ajuda bastante também com roupa, tudo mais, mas a gente conhece, a gente ouve histórias, sabe que isso realmente acontece, ainda mais no surf, onde que a roupa é cara, a prancha é cara, qualquer material custa bem caro, né? Então não é acessível para qualquer um. Ah, maneiro. E eu até brinquei lá com os meus alunos, né? Tem até um menino que ele pratica triatlo e a gente não tem, é difícil a gente ter negros que sejam referências em determinados locais, né? Eu, por exemplo, eu passei uma atividade com eles em que eu botei um negão saindo de dentro de um carro importado, todo arrumado. E aí a dinâmica era a seguinte: eu chegar e falar assim, o que esse cara é, né? Um negro bem arrumado saindo de um carro importado. E aí 99% das pessoas me responderam que ele era artista, rapper ou jogador de futebol. E isso retrata exatamente o que a gente tem na nossa sociedade do racismo estrutural, que é você acreditar, e realmente é uma realidade, né, que a grande maioria dos negros que conseguem ascender e ter sucesso são através do esporte ou através da música. Então a ideia é que daqui a 20, daqui a 30 anos, o meu filho, os seus filhos, eles possam estar num lugar e não serem indagados como acontece, por exemplo, comigo. Sempre que eu viajo com a minha esposa, eu sou casado com uma mulher branca, né? E a gente viaja, por exemplo, a última viagem que a gente fez para o Nordeste, fica num hotelzinho legal. E aí, o que acontece sempre? Todas as vezes que a gente está no hotel, a pessoa vai e pergunta assim: pô, você é jogador de futebol? Aí eu falo: não. Então, assim, eu não estava com camisa de jogador de futebol, eu tenho quase 2 metros de altura, ou seja, eu não tenho perfil de jogador de futebol. Inclusive, dessa outra vez que eu fui, eu também não estava, tipo, em forma, que nada que me caracterizasse. Não ando como jogador de futebol. Então, a única coisa que me caracterizava, entre aspas, como jogador de futebol, era o fato de eu estar num hotel caro, ou seja, o cara está aqui, deve ter uma condição financeira legal. Preto, com uma condição financeira legal, só pode ser jogador de futebol. E o cara me perguntou 2 vezes, ele falou: você é jogador de futebol? Eu falei: não. Ah, mas você faz algum esporte, né? Aí eu falei: não. E da mesma forma, eu não reagi de uma questão educativa, para explicar para ele, tipo, falar: pô, mas por que você está achando que eu sou jogador de futebol? Eu nem tenho perfil de jogador de futebol. Então, você já passou, né? Você que vive aí na Zona Sul, sempre trabalha na Zona Sul, já passou por uma situação como essa de entre aspas, te elogiar, pô, você é jogador de futebol, você é artista, é alguma coisa? Porque ninguém pergunta isso para um branco, né? Quando ele está no lugar, ninguém já, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Porque se fosse uma pergunta, a pessoa chegaria para você: tudo bem, meu amigo? E aí, você trabalha com o quê? O que você faz? Qual é a sua atividade profissional? Quando a pessoa já vem com uma afirmação, ela já está vindo com um preconceito. Já deve ter acontecido isso com você, né? Não, eu nunca passei por situação exatamente como você disse, de perguntarem se eu faço algum esporte e tal, mas com certeza, quando eu estou com a minha namorada, que também é daqui de Copacabana, a gente consegue perceber olhares ou algumas observações de talvez as pessoas ficarem se perguntando, né? Como pode, como você disse, com que possibilidade o negro está no mesmo hotel que eu, ou no mesmo lugar legal que eu. E aí, como você tinha dito dos exemplos dos alunos também, nós mesmos já temos esses exemplos como fixos. Negro, para fazer sucesso, tem que ser com música, futebol ou, sei lá, nem conheço mais outro exemplo que seja tão famoso assim, que tenhamos vários. Porque, além de termos pouquíssimo incentivo para qualquer outra coisa, qualquer outro esporte, a gente não tem exemplo. Não tem exemplo de outros negros que são lá para ser a nossa representatividade, né? Para ter a nossa representatividade de falar: não, essa pessoa aqui ganha dinheiro com tal coisa, por isso que eu quero ser isso, eu quero me inspirar nele para ser isso.
A gente não tem outro exemplo, então a gente só consegue ver no futebol, porque tem negro ganhando dinheiro no futebol. Então, o sonho de todo moleque vai ser jogador de futebol. As pessoas vão achar que todo negro que tem uma condição melhor é jogador de futebol, porque a nossa representatividade, o alcance que eles veem e os negros chegando é muito pouco. Então, é exatamente como você tinha dito lá atrás. Nós precisamos de negros lá surfando, precisamos de negros registrando filho em Botafogo, precisamos de negros ocupando um monte de cargos que as pessoas acham que talvez nós não sejamos capazes, para que isso vá mudando aos poucos. Exatamente. Você falou sobre exemplos, né? Eu acho que mais do que discurso, do que a gente desenvolver um trabalho bacana, assim, pensando em proporcionar, né, na redução da desigualdade, proporcionar algo que talvez você não teve acesso ou eu não tive acesso, é a gente servir como exemplo. Porque, por exemplo, lá na escola, eu tenho certeza que os alunos me veem lá dando aula, um professor que estudou, que fez faculdade, que passou num concurso público, e eles falam assim, poxa, eu também posso ser um professor, né? E eles, de repente, se eles chegarem num hospital e serem atendidos por um médico negro, que eu perguntei, pô, você já foram atendido por algum preto no hospital? Aí todo mundo, não, acho que não. Talvez um técnico de enfermagem ou um auxiliar de enfermagem. Mas eu falei assim, quando você chega num restaurante, na porta você vê um segurança, o segurança ele é negro. O garçom, talvez, dependendo do restaurante, ele é um garçom negro. Mas a partir do momento que você vai começando a entrar nos postos mais qualificados, você vai notando a ausência de negros e a ausência de exemplos. Porque se a criança não vê um preto, ele acha que não sou capaz ou não pode. Preto não pode chegar àquele lugar. Eu ouvi uma história, não sei se foi uma amiga minha que fez ou se ela contou, que ela uma vez pegou o guia do plano de saúde e ela procurou saber ou perguntou se alguém conhecia um médico negro para ela levar o filho dela. Não estava doente, mas ela queria levar o filho dela em um médico negro para que o filho dela visse que existem médicos negros. O meu filho, quando ele vê um preto, ele fica feliz. A gente foi a Salvador, ele tem um cabelo grande, cabelo black e tal, tem 5 anos, o moleque tem ele gosta do cabelo dele, ele gosta da cor dele, ele é um moleque personalidade forte. E quando ele foi a Salvador, que em Salvador a gente tem uma quantidade maior de negros e de negros que não escondem a sua raiz por diversas questões, né, que não dá tempo da gente falar aqui, né, mas os negros lá, eles acabam não escondendo as suas características. São tranças, as mulheres usam turbantes, os homens usam tranças, as mulheres usam tranças, cabelo black, a vestimenta muitas vezes da cultura africana. E quando o Arthur, meu filho, ele viu aquilo, eu senti nele uma felicidade que ele ficava, olha papai, o cabelo igual o meu. Então, assim, é importante a gente ser exemplo, né? E eu e você, como agentes aí, educadores, a gente tem um papel importantíssimo nisso de não só ser exemplo, mas buscar estratégias de oportunizar para que mais pessoas de origem humilde, né, possam ter acesso a isso aí, né? Exatamente. Como você estava dizendo, é de uma felicidade enorme da criança quando ela vê alguém parecido com ela fazendo uma parada legal, fazendo uma coisa que seja interessante para a criança. Então, e a gente vê muito pouco isso, hoje a gente está vendo até mais, mas na nossa época de infância, na sua até menos ainda, a gente via muito menos heróis, muito menos princesas, muito menos médicos negros mesmo em seriados, filmes, qualquer outra coisa. Então, as crianças, quando não veem, elas não conseguem pensar na possibilidade, e a gente vê a felicidade das crianças quando elas veem as pessoas que são iguais a ela atuando. Como a gente vê hoje em dia os exemplos das crianças, das meninas que ficam felizes quando vem a Maju apresentando o jornal porque o cabelo é igual, porque ela bota o batom e fica igual. Então, essa representatividade, principalmente nessa idade, é muito importante para que nós crescemos sabendo que isso é possível e que a gente tem que estar nesses lugares, já que nós somos a, a raça construtora desse país. Então, a gente merecidamente deve estar nesses lugares.
Exatamente. A minha filha, ela tem. Não é coincidência, é algo que é meio que direcionado. 90% das bonecas dela são bonecas pretas. Ela tem várias bonecas pretas, ela se vê ali, e ela se vê ali. Porque você imagina, a minha irmã, por exemplo, tem uma irmã que ela foi criada tendo Barbie. Ela tinha as Barbies. Chegava na Barbie, a Barbie era loura de cabelo liso. Então, o que que as mulheres queriam? Ser louras de cabelo liso. E aí, as mulheres negras, provavelmente, elas, poxa, eu não tenho cabelo louro de cabelo liso, aí vou alisar meu cabelo. Ah, mas se elas pudessem se pintar de branca, elas se pintariam de branco, porque as referências que elas tinham, né, eram referências de mulheres brancas de cabelo liso. E isso vem mudando. Eu converso lá na escola com as meninas, que as meninas usam o cabelo grande, pode usar o cabelo grande, seu cabelo é black, seu cabelo é bonito, seu cabelo não é ruim, porque até a gente utiliza no nosso dia a dia, às vezes, um vocabulário preconceituoso, né? Em relação a, por exemplo, a questão do cabelo. Ah, fulano tem cabelo ruim. Não, o cabelo não é ruim. O cabelo é crespo, o cabelo é ondulado, o cabelo é bem tratado. O cabelo crespo, ele é um cabelo bem tratado, bem cuidado. O meu filho, ele com 5 anos, ele já cuida do cabelo dele, ele passa creme, ele penteia o cabelo dele, ele lava o cabelo dele. Então, não é um cabelo ruim. Ruim é um cabelo maltratado. Então, a gente precisa desses exemplos e da representatividade para que as pessoas entendam que a gente não precisa se esconder, negar a nossa raça, né? A gente, eu preciso alisar meu cabelo para eu não sofrer preconceito. Eu não posso andar como. Eu estava conversando com um amigo, né? Que ele não é difícil para uma pessoa não negra alcançar essa questão do preconceito, né? E aí eu expliquei para ele e tudo mais. E ele falou, cara, deve ser, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos e ele fala que quando ele anda na rua de casaco com capuz e tal, cabeça baixa, as pessoas vão abrindo, saem. Quando ele chega, o pessoal esconde bolsa. E eu falei assim, cara, isso aí você pode chegar e tirar o seu capuz e não passar mais por isso. Mas você imagina, a gente que é preto aqui no Brasil, acontecer isso diariamente. Você está andando na rua, uma pessoa atravessar a rua porque você está vindo. De você entrar num ônibus, às vezes você sentar num ônibus. Eu lembro quando eu era moleque, eu sentava num ônibus aqui. Aí só tinha lugar do meu lado. Todo mundo ficava em pé, ninguém sentava do meu lado. Vai sentar do lado do negão lá, pô, vai nada. Então as pessoas. Então é difícil para uma pessoa não negra ter esse alcance. Então, assim, a questão da gente tornar isso natural e real, da gente de olhar para o mar lá, vai ter o Matheus, vai ter o Thiago, tem 10 pessoas surfando, tem 5 pretos, 5 brancos. Na minha escola tem 10 professores, 20 professores, 30 professores, metade é preto, metade é branco. A gente normalizar a presença dos negros, né, em locais que a gente sabe que não tem. E isso vai demorar. E você acha ainda que, assim, a gente, eu e você, a gente vai conseguir viver num mundo que é menos desigual? Cara, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo agora, essa conversa que a gente está fazendo agora é muito importante para que, senão a gente, nossos filhos, nossos netos, as próximas gerações vejam algo melhor, porque, como você disse, hoje em dia se vê muito mais representatividade do que antigamente, porque hoje em dia se fala muito mais disso. Então, como eu estava dizendo, esse trabalho de se falar sobre esse assunto, se debater, de ouvir opiniões, de falar opiniões, de falar, pô, essa pessoa sente isso quando sei lá, quando fingem quando dizem que ela tem o cabelo ruim ou que os traços dela não são perfeitos como devem ser dos padrões. Então, a pessoa saber como sente quem está falando e quem ouve. Então, isso é muito importante para que no futuro a gente tenha pessoas mais conscientes sobre o que está fazendo, né? Porque, como a gente tinha falado lá atrás, muita gente fala, mas ele não tem a intenção de te ferir. A gente fala muita coisa no nosso vocabulário sem querer, querendo, mas acaba ferindo o outro, falar que o cabelo é ruim. Ah, mas eu não tive a intenção de falar que o cabelo dele é ruim, mas é porque eu já fui acostumado a falar isso. Então, o que a gente tem que fazer é conversar mais sobre isso para saber qual é a opinião de quem, principalmente de quem sofre com esses assuntos,
para saber como vamos agir, como vamos melhorar. Exatamente. Só para ilustrar essa questão do vocabulário, talvez já tenha acontecido com você, e uma das piores, dos piores que falam é, por exemplo, quando chegam e falam para você, você é um preto de alma branca. Então, assim, quando fala, nossa, você é preto de alma branca, ou seja, como se você tem a pele preta, mas, entre aspas, o seu comportamento, o seu interior, é como se você fosse um preto de alma branca. E aí, falando sobre ações, né, de grandes empresas, né, até pela redução dessas desigualdades e para tentar tirar esse atraso, né, por conta da escravidão de muitos anos que a gente foi escravizado, e tem um atraso, teve recentemente uma grande loja de departamentos que fez um processo seletivo para trainee com mais de 22 mil candidatos. E eram 22 mil candidatos negros. 100% dos candidatos eram negros e pardos. Então, foi uma atitude que, para tentar você oportunizar que mais negros tivessem a condição de trabalhar nessa empresa, que é uma grande empresa. E o mais interessante é que no início do vídeo, eles começam a passar os candidatos e aí fala, fulano de tal, eu sou formado pela universidade, tal, sou pós-graduado e não sei o que lá, tenho MBA, não sei o que, tenho curso de não sei o que, falo 3 idiomas, tenho 2 faculdades. Você via a quantidade de pessoas pretas que a gente tem, que tem qualificação, e no final, todas aquelas pessoas relatavam que passaram por diversos processos seletivos e que, ao final desses processos seletivos, mesmo eles tendo o melhor currículo, mesmo tendo se saído bem nas dinâmicas, em todo aquele processo, ao final, a pessoa chegava e falava para ela que ela não tem o perfil da empresa. E a gente sabe que não ter o perfil da empresa é você não ser branco, é você não se enquadrar dentro dos padrões estéticos ideais para aquela empresa. Então, assim como essa empresa fez, você também, se a gente for pegar como você começou, na escolinha que você fez, você falou que teve um desconto para que você começasse. Então, precisou de uma atitude de alguém, ou de uma empresa, de uma pessoa, para que você tivesse acesso. Então, assim, o recado legal que a gente tem para passar é que nós negros, muito mais, temos também a necessidade de sermos esses agentes, de poder proporcionar para essas pessoas que não têm acesso, mas para quem está assistindo a gente aí, para que oportunize mais. Não é preconceito, não é racismo. Se você fizer um processo seletivo somente para negros, se você fizer um anúncio e falar preciso de 5 pessoas negras para trabalhar na minha empresa, porque na maioria das vezes nós somos excluídos, nós somos os que não temos as oportunidades, nós somos os que temos a porta fechada na nossa cara. Então, oportunizem, assim como apareceu com o Matheus, uma oportunidade dele poder trabalhar e ele hoje poder proporcionar aos amigos dele, a outras pessoas, essa questão. Não foi isso que aconteceu com você? Você contou lá no... Exato. E é legal falar também que o professor da escolinha que eu trabalho, o dono da escolinha que eu trabalho é um cara negro, cara que veio de comunidade, morava no Falete, hoje em dia ele mora em Copacabana. Então, como disse para você, sobre representatividade, é um cara que é um exemplo para mim. Então, é sobre isso. Ele me ajudou, como eu quero ajudar outras pessoas, que, se Deus quiser, vão ajudar outras pessoas e a gente vai aumentar os números para que a gente tenha mais negro ocupando em todos os lugares, cargos importantes, cargos que são essenciais, necessários. A gente tem que estar sempre fazendo essa cadeia, como você ajuda jovens, que eu acredito que vão ajudar jovens no futuro, para que vá sempre melhorar. Pô, beleza, Matheus. Eu acho que a gente conseguiu passar um recado bacana aí, contar um pouquinho da nossa história. Agradecer essa oportunidade, o canal aí que nos abriu para que a gente pudesse representar a nossa raça, você representar a sua comunidade, eu representar, apesar de não ter nascido lá, eu moro do lado aqui da Cidade de Deus, eu estou hoje como um representante lá da comunidade da Cidade de Deus, trazendo a voz das crianças que eu atendo, que eu trabalho, e poder estar falando aí para tanta gente. É legal também dizer que
como você estava falando da representatividade, o cara que me deu desconto na escolinha, que me chamou para trabalhar com ele, que me apresentou o esporte, também é negro, veio da comunidade do Falete, hoje em dia ele mora em Copacabana. Então, além de ser um grande exemplo para mim, é um cara que fez uma grande ação por mim, como você tinha dito, e eu vou tentando, né, fazer essa ação por outras pessoas, e eu acho que assim a gente vai crescer, vai aumentar os números para que tenhamos mais negros em todos os lugares, em cargos de mais, como posso dizer, cargos de mais autoridade, em lugares mais elitizados, em tudo. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar falando com vocês aí, estar falando com o Matheus, trocando essa ideia maneira. E o mais importante da gente falar e estar aqui é que sirva de exemplo, que nós tenhamos aí mais oportunidades e que outras pessoas também tenham oportunidades de conseguir subir na vida, né? De ascender na vida, mesmo apesar de ser negro. Valeu. Exatamente, galera. Muito obrigado. De novo falando sobre a importância da gente estar conversando sobre isso, da gente estar falando sobre esse assunto demais. A gente tem que realmente mostrar para os negros como agir em certos lugares, em certas situações. A gente tem que mostrar para o negro como as oportunidades existem e a gente tem que dar oportunidade para o nosso irmão como a gente ganhou essa oportunidade ou quando a gente criou essa oportunidade um dia. Então, eu fiquei muito feliz e peço muito obrigado a vocês por ter participado aí.